Olá, olá, a gente vai falar um pouco sobre o símbolo antigo e o símbolo atual, né? Da iniciativa do movimento O Caminho, né? Que também pode ser um modelo de cristianismo a seguir. Puramente, se você. Que iniciativa? Porque você pode ser um cristão de outras vértices que, que pega dessa ideia, né? Proposta para a iniciativa. Mas vamos lá. A gente vai falar de símbolos puramente. Dizendo o antigo, que não é antigo e nem foi desatualizado, só que tem mais dois símbolos e tal. O antigo era quando ainda o movimento era cunhado com o nome de Bemuná, que significa, vem do hebraico, né? Residir na fé, estar na fé ou em fé, no sentido em que quase Paulo fala assim, pela fé, na fé, firmado na fé e tal, nesse sentido assim. Então, depois tornou o caminho, por só ser mais interessante. Ó, o primeiro símbolo era uma menorá, um candelabro com 7 pontas, 7 extremidades ou 7 braços, um pergaminho aberto atrás e um chofar embaixo. Chofar é trombeta, um chifre de carneiro. Aí, o que esse símbolo dizia? Eu vou ter que ser bem mais rápido. A menorá simbolizava a espiritualidade, a plenitude da espiritualidade. O pergaminho simbolizava a fome, ou nem a fome, né? Mas a revelação do conhecimento, a profundidade do conhecimento, da busca pelo conhecimento. E ele é aberto, não fechado, como se fosse um mistério. Ele é aberto no sentido de que é a exposição até ao acesso. Né? Tem que estar lá, já está pronto, é só você chegar lá e ver e tal. E o shofar é a anunciação, o preparo da anunciação. Anunciar aquilo que se desenvolveu espiritualmente, que se desenvolveu com conhecimento e tal. Então a espiritualidade, mais o conhecimento da verdade, mais o conhecimento amplo e plano daquilo que vem teologicamente dado a Deus. E o shofar vem com esse compromisso de anunciar aquilo que aprendeu e desenvolveu, né? Chofar ali, cara, antigamente também é bom lembrar que era pelos chifres que se ungia, que se elegia, tornava um eleito a qualquer coisa. Os reis eram ungidos, um profeta era ungido com chifres também. Aí associa-se também a ideia de anunciação, mas também de eleição, né? Por meio disso. Então esse é o símbolo antigo. E o símbolo atual agora, né? Parece que o símbolo antigo ele tem mais essa ideia assim, não tem a presença de cruz, mas ele tem essas referências, tipo anunciação, um anúncio e tal. O símbolo atual agora que a gente tem e usa, ele é, vou pegar aqui. Da atual que a gente usa, uma cruz, né? Uma cruz, mas essa cruz, ela nem sempre era uma cruz de tipo ligada à cruz, como é que eu posso dizer, da extremidade mais longa embaixo. Ela às vezes tem medidas iguais, mas pode ser a tradicional da longa mais baixa, né? Eu vou explicar dois motivos porque a cruz é assim. E dois peixes em volta dela, né? Um perseguindo o outro, formando um círculo. E um caminho indo ao pé da cruz. Esse é o símbolo atual, né, do caminho. E o que é que significa isso? É bom dizer sobre isso, né? A cruz, ela é proposital porque remete ao sacrifício de Cristo. Então, aí, essa cruz às vezes ela tem medidas iguais assim, e também, cara, para mostrar que há um percorrer longo, né? Como se ela estivesse no horizonte, então não dá para ver a medida de baixo, de perto da cruz, mas fica aparecendo como um sinal de adição, de propósito, né? Então o caminho está levando até lá. E essa ideia de mostrar a distância não é porque está longe, mas é porque é uma jornada da fé, né? Você
Por mais que veja as coisas por espelhos, em partes, que nem diz Paulo, você seguindo chegará lá e verá a imagem inteira da redenção, algum dia, algum tempo no futuro, tem toda uma mensagem por trás disso. E por que ela não se mostrar inteira, e por que ela se lembrar no final da lição. Enfim, vamos falar logo do final da lição, que eu acho que já ficou claro, por questão de perspectiva, ela não aparece inteira. A cruz, ela também aparece às vezes com lados iguais, né? Medidas iguais nas suas extremidades, para lembrar do final da lição, do porquê, porque nos é acrescentado o sacrifício de Cristo em nossa vida. Ele nos agrega, ele nos acrescenta. Me lembra até do significado do nome de Yosef, né? José do Egito. Significa aquele que acrescenta, aquele que soma, aquele que agrega. Então Cristo nos agregou com o seu sacrifício. E ao mesmo tempo que a gente é adicionado ao sacrifício de Cristo com relação a sermos pequenos, assim, como é que eu posso dizer assim? A igreja primitiva, ela tinha parte da igreja primitiva, a igreja primitiva mesmo, a maioria, tinha consideração do livro de Enoque, que no momento final fala assim, que Deus se agradou do sangue dos justos, não sentido, não que Deus ama os justos morrer, mas porque é aprovado por ele, porque reflete a justiça que a gente entende depois do seu próprio filho, que também entregou de sua vida, né? Então aquela ideia, né, das testemunhas que já se passaram pelo altar lá em Apocalipse e tal, nesse sentido. Então a gente é quase que uma parte menor desse sacrifício maior. E pela bênção desse sacrifício maior, podemos ter esse pequeno sacrifício menor do testemunho martirizante do amor de Cristo ao mundo. Então a gente também se adiciona a Cristo no sentido de a gente é adicionado a Cristo hoje na cruz, para que Cristo possa morrer a nossa morte. Então, se Cristo assim morrer a nossa morte, ele ressuscita a nossa ressurreição, seja diante do Pai, nos representando a si mesmo, né? Nos levando ao estar diante do Pai, ou seja, nós somos também adicionados a Cristo nesse sentido, no mesmo tempo que Deus adiciona a Cristo. Então, o final da lição é isso, de somar Cristo em nossas vidas, de somar nossas vidas à plenitude do Cristo, que é Cristo como cabeça, dentro do Pai. Então, isso remete ao final da lição nesse sentido, e conter, né, um caminho, não é referência, não é o caminho nesse sentido, mas o sentido de jornada, de peregrinação de mundo, né? Quase que uma perspectiva bem longa, uma perspectiva não porque se afasta do mundo, no sentido de você vai viver se esmatando, né, no mundo da sociedade, não. No sentido daquilo que vive a igreja, né, que não é nem Hebreus, olha, eu estou aprendendo aqui, porque eu estou aprendendo a falar sobre Hebreus, eu estou aprendendo aqui como eu estou olhando, então tem muita conteúdo para falar, então não vai ficar muito bem. Mas não é assim, nós somos forasteiros uma coisa tão básica, mas é de nada isso. Às vezes coisas complexas eu lembro perfeitamente de nada assim que fala, mas também tem muito bitolado, meu Deus, eu nem tive com isso. Muito fundo e tal, nós somos forasteiros em terra estranha. Então a gente como sabe, aquele elemento, aquele que mora longe, nós que visita às vezes por necessidade, né? A sociedade, aquela galera que fala, eu tenho certeza que a gente participa, a gente faz o que é necessário, tá? Mas faz isso, né? Nesse sentido, assim, então, somos domingos, mas não percebemos alguma coisa que Cristo e tal. Então, essa perspectiva de sua jornada, só que é estrangeiro, vem para um país que não tem cultura, ele conversa com a cultura, ele conversa com a cultura, e os outros estão de passagem, né? A jornada dele é algo muito A ideia da trilha da fé, do mistério do trilhar da fé e tal. Desse lado nômade, esse lado peregrinista, esse lado às vezes até que meio que aceta, porque a gente não pertence ao inteiro daqueles que pertencem a esse mundo, a gente se isola nesse sentido espiritual, de não ter as mesmas substâncias espirituais que o mundo tem, né? A gente faz nossa casinha mais longe e tal, com outros valores e tal. Então o caminho significa isso, e também é uma referência ao caminho que aparece lá em Atos, né? Julgando, né, quando os fariseus, os religiosos, judeus, na verdade, não necessariamente precisava ser só os fariseus, os religiosos judeus de forma geral,
Julgava assim, olha, vocês são da seita do caminho, olhando para a igreja primitiva, que também provavelmente era uma referência à seita essênica. Os irmãos de brancos, os de brancos que moravam no desertos e castos, eles eram conhecidos assim, né? Tem uma menção bem parecida em Apocalipse. Cara, tem tanta coisa em Apocalipse que faz parte do viés ideológico e sinistro, que parece até que a carta de Apocalipse está dirigida a uma comunidade de muita influência ainda primitiva do essenismo. Cristã, claro. Uma comunidade cristã, mas que nascida, né, desse contexto essênico, de certo modo, né? E ainda tem uns lugares assim, né, em que faz menção das cartas das igrejas, falando de tal e tal, tal canto. Mas vamos lá. Aos essênios, que foram base de muita, como é que posso dizer assim, influência ideológica, teológica para a formação da igreja primitiva, vamos dizer assim. A igreja primitiva tinha o ter tudo em comum nos bens, os essênios praticavam isso. Os essênios, antes da igreja primitiva, pregavam a necessidade do arrependimento para preparo do reino de Deus, para a vinda que preparava o reino de Deus, independente se você era um descendente ou era um judeu, um descendente de Abraão ou era um judeu. Não importava, tá entendendo? Diferente do proselitismo farisaico, que quando você era judeu é só se confirmar na fé judaica, praticando o judaísmo, se purificar assim. Eles não, eles diziam que necessitava até um judeu de arrependimento, né? Entrando no grupo. Aí você fazia lá, ficava 3 anos, se batizava, né? Batizava no sentido de fazer o mikveh em hebraico, se purificava e ficava com os ritos de purificação e entrava na comunidade. Pegava todos os seus bens, todos os seus, sei lá, suas finanças, vendia alguma coisa e dava para a comunidade. E a comunidade repartia, a comunidade via o que ia fazer aquilo ali e a comunidade se responsabilizava totalmente por você, nesse sentido. É muito parecido com, tecnicamente, a composição daquilo que a gente encontra em Atos. Por isso que a gente nota essa influência essênica, né? Então, por isso essa menção para os essênios e também fora a forma em que Jesus... pronto, a pregação de João Batista, cara, conecta muito bem com a perspectiva essênica nesse ponto. Quando ele fala assim, ó, reparte, vende, dá a tua veste. Se tu tem 2, distribui tua veste ao outro. Eles tinham muito essa coisa ligada à caridade, né? Então, o arrependimento, essa abstenção assim e tal, eles eram muito ligados à caridade mesmo. Quer dentro da comunidade, quer se você fosse arrepender para ser um simpatizante da comunidade, né? Ou daquilo que da teologia da comunidade, você tinha que viver uma vida caridosa. Então, João Batista tem uma pregação muito parecida. João Batista até fala, né? Vós se julgais filhos de Abraão, como se isso fosse suficiente. E não era. E o cristianismo pega essa ideia de preparo ao reino de Deus, de batismo, a entrada, né? Jesus, quando responde aos mensageiros de João Batista quando está preso, ele tecnicamente faz uma menção de palavra por palavra, quase, de um documento que a gente encontra em Qumran, numa comunidade que a gente julga hoje academicamente, muito provavelmente essênica, né? Dizendo, olha, diz assim que os cegos veem, os mortos voltam a viver. É um cito do conhecimento essênico, da tradição essênica sobre a perspectiva messiânica. E Jesus está dando isso por satisfação a João Batista, que provavelmente tinha essa expectativa que era de consultação essênica. Então essa influência, né, fora que essas pregações assim no tempo do fim, que era muito eminente, apocaliptismo, os essênicos eram muito apocalipticistas, né, provavelmente eles acertaram até com a previsão dos anos 70, do que aconteceu lá com a destruição do templo e tal. Enfim, o caminho é essa homenagem ao caminho primitivo, onde teve muita ideia, né, dos essenismos, teve muita ideia que influenciou a igreja primitiva, que deu base para a igreja primitiva. Provavelmente nosso mestre tinha uma certa simpatização, se não participou de forma inicial e revolucionou certas ideias essênicas, mas provavelmente nosso mestre, Jesus, ele tinha uma relação direta mesmo com o essenismo e tal, mas ele revolucionou certos ideais e teologias essenistas, né? Mas com muita base ainda. João Batista, cara, quase que evidentemente, né? A ideia de dizer que ele é um do deserto, né? Ou ele é um asceta quase assim do deserto e tal, era o que se diziam quase de todo aquele agregado e mestre por lá, como tal. E os pregadores, os de autoridades, eram reconhecidos como profetas pelo povo, entre aspas, esse título assim carinhoso quase,
pelo povo, como autoridade pelo povo externo, não sei se interno aos essênios, ele se chamava assim, mas externos como um profeta nesse sentido. Justamente por sua teologia ser baseada também em coisa do tempo do fim e tal. Enfim, cara, em resumo. É por causa disso também, mas é também por lembrar de que a gente busca os alicerces primitivos da fé, da comunidade cristã. A gente é homenagem, a gente gosta do branco. Agora, falar de gostar do branco não é só lembrar dos essênios, porque dentro do cristianismo, o que tem de paralelo com vestes brancas não está no gibi. Talvez justamente por essa ideia essênica, mas nem necessariamente precisa ser por essa ideia essênica, por essa influência essênica. Dá porque branco sempre foi associado, sim, muitas vezes com pureza, tipo o sacerdócio. O sacerdote tinha o púrpura, se eu não me engano, e o branco. Púrpura realeza e branco pureza, né? Os essênios já se vestiam de branco justamente para lembrar dessa parte mais sacerdotal. Epa. Enfim, essa é a parte do caminho que leva a somatória, a soma do sacrifício de Cristo a nós a Cristo nesse sentido. Quando Cristo nos compra a Deus, nos adiciona a Deus. Então a cruz tem um sinal de adição justamente por isso. E a gente vai para mais adiante falar dos peixes que estão se perseguindo em volta. Eles estão quase em formato de círculo, eles estão um embaixo, o outro em cima, no sentido que um fica com a face para o lado da cauda do outro, né? Porque os peixes são assim. Peixes no judaísmo antigo, né, por conta da mística que ocorre com Jonas, o profeta, e algumas traduções mais místicas que interpretam que Jonas tecnicamente sofreu uma semi-ressurreição, uma total ressurreição no ventre do peixe, né? Ele chegou ao Sheol por conta do nível de interpretação da poesia que se é dita, poesia, né? Mas expressiva que se é usada no texto, que se é dita, né? Que se provou o Sheol e tal, etc. ali dentro, tal, umas coisas mais profundas que tem essa mensagem captante, decrepitante, em relação a uma alusão à morte e tal, à quase morte, enfim, profundeza e tal. Então peixe tinha esse negócio, né? Jonas entrou morto, mas saiu e viveu. E foi fazer a vontade divina, e foi redirecionado à vontade divina. Ele tanto tentava resistir naquele momento. Então, o peixe em si só tinha essa perspectiva mística de ressurreição. O cristianismo primitivo usava o peixe. Porque o peixe, aí tinha outros que diziam assim, porque o primitivo estava associado com a ideia mística, tal, dos equinócios, que estavam na era de peixes e tal, enfim, aquela coisa retudante toda. Mas provavelmente não, é porque dentro do judaísmo místico, assim, provavelmente ressoava, a gente quando consulta assim, estuda a mística judaica, o peixe tinha essa mensagem de ressurreição e Cristo era pregado como? Aquele que morreu? Não, Cristo, coincidentemente, era pregado com aquele que tinha anunciado a ressurreição, as boas novas da vida eterna. Então agora faz mais sentido. Porque dois peixes, muitas vezes, um na cauda do outro, também a igreja primitiva usava esse símbolo. Engraçado é que a gente deveria usar, provavelmente, hoje em dia, o símbolo do peixe de forma quase tão frequente como a gente usa da cruz cristão, mas ele sumiu mais, muito mais, grosseiramente mais e tal. Então o peixe tinha esse significado de ressurreição, mas por que o número 2? Né? O número 2, né, dos peixes é número de testemunho, né? Só é válido o testemunho de duas pessoas, segundo a lei mosaica. Então quer dizer que é um testemunho válido da ressurreição, né? E porque eles olham a cauda do outro? Porque eles se perseguem. O testemunho valida duplicadamente um ao outro. E também o número do envio, não somente do testemunho, mas do envio. Antigamente, justamente por validar como testemunho de verdade uma mensagem, os reis mandavam de 2 mensageiros, né, para um reafirmar o outro como testemunha do acordo que for feito e tal, mediante o conteúdo verdadeiro que eles estão levando e que eles irão trazer de volta. Então o número do envio foram duas espécies de aves que Noé enviou. Foi Moisés e Arão, 2 pessoas. Deus ia enviar só Moisés, claro. Ia ser Moisés e a própria divindade. Moisés representando a própria divindade. Mas o número insere para 2 pessoas. Quando vai Moisés e Arão, é enviado a Faraó e tal. Deixa eu ver, tem outro número assim. Os mensageiros de Davi, que foram... Enfim. O número 2 repete muito para dizer que é mensageiro de envio e tal. Então é o envio do testemunho da ressurreição. Porque se perseguem, porque uma ressurreição persegue a outra. Porque tem isso no símbolo. Porque a gente também fala de 2 ressurreições. A ressurreição espiritual, por meio do nascimento na verdade, né? Que Cristo tanto fala em João.
E essa ressurreição espiritual do nosso estado no ser, à medida que a gente assente, que a gente permite que o sacrifício de Cristo nos mate em sua cruz, para que a gente, mais do que olhe para o velho homem morto, comece a maturar, comece a trabalhar num homem novo, né? E torná-lo forte. Esse processo de ressurreição já de forma espiritual é o que nos condiciona a outra ressurreição, a segunda ressurreição definitiva do corpo, não somente espiritual. Para primeiro a gente ressuscitar no corpo, é necessário primeiro que a gente exercite a ressurreição no espírito, né? E nos condicione a nova vida. Então é uma ressurreição que persegue a outra, né? Você quer chegar na segunda ressurreição? Chegue à primeira ressurreição. Você quer provar da primeira ressurreição? Saiba do que propõe a segunda ressurreição. E ela se persegue. Por isso os peixes parecem perseguir ou estar, né, olhando para a cauda um do outro, que é olhando para cima e um para baixo, apontando para cima e para baixo. E às vezes eles parecem meio que também estão apontando um pouco mais, um inclinado mais para cima, outro inclinado mais para baixo, para simbolizar essa ligação entre céus e terras, no que diz a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então, é isso. Tecnicamente o símbolo do O Caminho tem essas nuances, esses... falei muito, né? Mas é porque eu gosto muito de detalhes, eu sou cansativo justamente por meio disso. Tá até aqui. Deixa eu pegar aqui. Ui. Ó, deixa eu botar aqui, ó. Os peixes, ó. Tá entendendo? Então, um quadrozinho que eu botei aqui. Então, o símbolo da iniciativa do caminho é justamente por isso. Por esses demais fatores. Espero ter elucidado. É um livro de 21 minutos. Explicação é o que não falta. Eu nunca sou mesquinho nas explicações. Eu sou até excessivo. Mas eu nunca vou ser julgado por não tentar explicar profundamente. Não por escassez, né? E olha que eu ainda acho que falta coisa. Então eu encho o ouvido, sou generoso realmente com aquilo que eu posso justificar e posso falar, né? Espero que vocês tenham, também não sejam um recipiente raso, que qualquer coisa transborda o limite da paciência de vocês. Vocês tenham um recipiente muito profundo, que caiba sempre uma grande jorrada de informação e tal. Vocês não sejam rasos nesse sentido. Mas é isso, para cunho de curiosidade, esses são os símbolos do caminho.